É, Boa noite. A minha pergunta é a seguinte: a gente tem aqui no Brasil um cenário de uma tentativa de melhorar a economia com reforma da Previdência, uma possível reforma tributária, atraindo o interesse dos investidores externos, mas ao mesmo tempo a gente vê na contramão no mundo questões como inversão na curva de juros nos Estados Unidos, desaceleração no crescimento na China, problemas na União Europeia. Minha pergunta é se você vê isso como um cenário possível de recessão e, se sim ou não também, como o investidor do mercado de ações pode se prevenir disso? Bom, cenários de economia são sempre difíceis de prever. Eu não conheço ninguém que acerte sempre, né? E eu vejo os alarmistas surgem todos os anos, né? Desde que eu nasci tem algum motivo para você ficar preocupado, porque é o modelo de negócio da imprensa. Assim, a imprensa ela vive de anúncio, e quanto mais pessoas tiverem no site ou no veículo vendo aquilo lá, mais ela vai poder anunciar. Para mais pessoas ela vai poder anunciar. E as pessoas da natureza humana se interessam mais por notícias negativas do que notícias positivas. Tem um site chamado Só Notícia Boa, você entra lá, 7 benefícios do alecrim. Ninguém quer ver isso. As pessoas gostam de notícia de crise e então eu sigo meio que a linha do Peter Lynch. Eu não gasto mais do que 25 minutos por ano tentando adivinhar a economia. E felizmente eu tenho acertado em fazer isso. Eu tenho amigos que são pessoas muito inteligentes e que até 3 semanas atrás tinham certeza absoluta que o dólar ia cair, porque as reformas iam passar e por conta disso ia ter investimentos no Brasil. Para mim, o preço do dólar, eu sempre falei, é o preço de tela. Não tento fazer especulação, já vi empresa grande quebrar por tentar fazer especulação no câmbio. E basta 2 coisinhas no mercado externo se desajustar para o dólar de 3,70 para fechar em 4,4 hoje, né? 4,4 centavos. Bastou uma eleição na Argentina e bastou o preço das commodities caírem um pouquinho aí, que o Brasil é um país produtor de commodities, que o câmbio já vai para as alturas. Então, se você quer prever dólar, não basta você saber o que está acontecendo em Brasília, você tem que saber o que passa na cabeça de cada eleitor argentino, de cada comprador de minério de ferro na China e também, não só isso, como é que está a produção da OPEP, a demanda de petróleo, como é que está a visão dos negociantes disso tudo. Então, é tanta variável que a minha conclusão é: não tente fazer previsão sobre câmbio, não tente fazer previsão sobre PIB, tente comprar empresas que tenham um business tão bom que vai sobreviver nos momentos difíceis e vai prosperar nos momentos em que a economia estiver mais sólida. E desde que eu nasci tem recessão, vai sempre existir. Ao longo dos próximos 50 anos provavelmente vai ter umas 7 crises aí. E crises não são necessariamente tão ruins para as empresas que são sólidas. O que acontece no momento de crise? Os concorrentes mais fracos passam por extrema dificuldade e muitas vezes têm que fechar a porta ou serem vendidos por um preço muito barato. Na crise de 2008, quem tinha uma estrutura sólida comprou os players mais fracos, né? O Itaú comprou o controle da Redcard e ou fez uma fusão com o Unibanco e foi muito bom para o acionista de Itaú. Passou da noite para o dia para ser o maior banco privado da América Latina. Então, são coisas que acontecem numa crise. Lógico que ninguém torce por uma crise, o ideal é que seus concorrentes passem por crises enquanto sua empresa vai bem, mas isso geralmente não acontece. A crise pega um setor e bate em todo mundo naquele setor, enquanto mais frágil ele sai fraco, enquanto mais forte é apenas um resfriado e se ele souber aproveitar esse momento, ele ganha participação de mercado. E se você for ver quase todos os setores no Brasil, o Brasil tem uma concentração grande em quase todos os segmentos, do cimento, aço, telefonia,
bancos, quase todo o setor tem uma concentração grande e essa concentração ela foi sendo construída ao longo das várias crises que o Brasil passou. Então, se você investe no player forte, a crise ela serve para você comprar o player fraco. Isso acontece em quase todo o lugar do mundo, né? O JP Morgan, que hoje é um dos bancos é o banco mais rentável dos Estados Unidos, ele pegou a crise de 2008 e comprou um monte de ativo na Bacia das Almas. Então, ali ele conseguiu se sair fortalecido porque era bem tocado antes da crise, né? Então, conseguiu pegar muita coisa. Então, uma crise, eu não vejo com essa preocupação. Eu acho que o investidor tem que se preparar investindo em empresas que tenham margens altas e um balanço sólido e que tenham uma certa previsibilidade de suas receitas. Lembrando que o que quebra uma empresa é falta de caixa. Geralmente a falta de caixa é consequência de prejuízo. E se uma empresa tem margem alta, ela está muito mais distante de operar no prejuízo. Porque o que acontece numa crise? Geralmente a demanda cai, a receita cai, o volume cai. E quem está operando com uma margem muito pequenininha sofre muito, né? Porque a alavancagem operacional, você tem custo fixo, se sua receita cai, você começa a operar no prejuízo. Quem tem uma margem muito grande está mais longe. E quem tem balanço sólido, então nem se fala. Então, eu buscaria empresas com essas características, margens altas, recorrências e balanço sólido, e investir nessas empresas ao longo do tempo. Pode ter uma crise amanhã? Pode. Pode ser que seja só barulho, também pode. É o que mais vi nos últimos 10 anos. Né? Brexit, eleição do Trump, teve crise na Turquia. Isso tudo aí impacta muito pouco, 90 e poucos % das empresas brasileiras. Geralmente é mais ruído do que fundamento e geralmente, na minha opinião, isso é mais oportunidade do que algo que bate definitivamente. Se você for ver, quase todas as bolsas do mundo estão na máxima. Então, quem comprou ao longo desses ruídos ou mesmo durante crises no passado está com o patrimônio muito próximo da máxima. Então, é mais ou menos esse conselho que eu dou para vocês. Diversifique geograficamente, empresas com essas características que eu falei anteriormente. E eu não tenho dúvida que quem seguir isso daí, provavelmente seu patrimônio vai cair numa crise? Vai. O dividendo que vai cair muito menos. A volatilidade de dividendos é 1/4 da volatilidade do preço de ações. Eu compartilhei um estudo desses outro dia. Então, faça conta com base nos dividendos e menos no preço das ações, que você vai sofrer menos. Pensando em iniciar a sua jornada em renda variável? Então sugiro que você conheça os fundos imobiliários, que possuem menos volatilidade que ações, ou seja, menos risco de você perder dinheiro no curto prazo. Baixe nosso e-book gratuito e descubra como podemos te ajudar a investir em fundos imobiliários a partir de R$ 3,50. Nesse e-book abordamos desde sua visão sobre as características gerais dos fundos imobiliários até pontos mais complexos, como indicadores e análise de risco. Clique abaixo e faça o download gratuito do e-book.